A maioria das pessoas que estão sem dinheiro não estão sem dinheiro por azar. Elas estão sem dinheiro por causa das pessoas erradas sentadas à mesa delas. E ninguém te contou isso? Ninguém te avisou? Em vez disso, continuaram te alimentando com essa mentira confortável de que lealdade significa ficar perto de todo mundo, que amor significa tolerar tudo e que espiritualidade significa que você nunca deve se afastar de quem te drena até a última gota. Mas aqui está a verdade que eles enterraram. A sabedoria mais antiga deste planeta, das civilizações mais bem-sucedidas que já existiram, todas apontam para a mesma conclusão. Seu círculo é ou seu maior ativo para construir riqueza, ou seu passivo mais caro. E a Bíblia, o próprio livro que a maioria das pessoas agita no domingo de manhã, é brutalmente clara sobre isso. Ela não sussurra, ela comanda. Remova certas pessoas da sua vida, ou veja tudo o que você constrói desmoronar lentamente. Se este canal é novo para você, aproveite este segundo agora mesmo e inscreva-se. Toda semana mergulhamos fundo nos códigos antigos, nos princípios bíblicos e na sabedoria atemporal, que os homens e mulheres mais ricos, mais poderosos e mais respeitados da história realmente usaram para construir seus impérios. Não é papo motivacional, não é conselho reciclado. Os verdadeiros projetos esquecidos que mudaram civilizações. Inscreva-se e fique por perto. O que discutimos aqui mudará para sempre a forma como você vê dinheiro, pessoas e seu próprio potencial. Agora vamos voltar ao que estávamos falando, porque esta não é uma conversa superficial. Esta não é uma lista que você lê e esquece. Isto é um espelho. E parte do que você está prestes a ouvir vai te deixar desconfortável, pode até doer um pouco. Porque no fundo, você já conhece algumas dessas pessoas. Você já sentiu o dreno. Você já sentiu que algo na sua vida te puxa para trás toda vez que você tenta avançar. Você dá um passo em direção à liberdade financeira. E de alguma forma, você acaba 2 passos para trás. Você recebe um aumento, mas o dinheiro desaparece. Você tem uma ideia genial, mas sua empolgação morre antes que você possa agir. Você começa a construir disciplina, mas alguém do seu círculo continua atrapalhando seu ritmo. Isso não é coincidência. Isso é um padrão. E a sabedoria antiga identificou esse padrão milhares de anos antes da psicologia moderna lhe dar um nome. Vamos voltar no tempo por um momento. Vamos voltar ao homem mais sábio e rico que já andou sobre esta terra, de acordo com o registro histórico e bíblico. Seu nome era Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E não estamos falando de pouca riqueza aqui. Estamos falando de um homem cuja renda anual, traduzida para os termos modernos, superaria a receita anual da maioria das nações hoje. Historiadores estimam que Salomão recebia cerca de 25 toneladas de ouro todos os anos apenas em tributos. Isso é separado de sua renda de comércio, suas propriedades, suas rotas de especiarias, suas minas de cobre, suas frotas de navios. O homem não era rico. Ele era o arquiteto da riqueza geracional, estrutural, civilizacional. E Salomão escreveu sobre pessoas. Ele escreveu mais sobre o perigo de certas pessoas do que sobre quase qualquer outra coisa. O livro de Provérbios, a coleção de literatura de sabedoria, atribuída em grande parte a Salomão, retorna repetidamente a este tema. Com quem você anda determina onde você acaba. Quem senta à sua mesa determina o quão cheia essa mesa se torna. O tipo de pessoas que você permite acesso ao seu tempo, sua energia, suas ideias e suas emoções, irá ou multiplicar sua riqueza, ou consumi-la silenciosamente. Isso não é metáfora. Esta é uma observação econômica e psicológica antiga de um homem que viu milhares de pessoas ascenderem e caírem em sua corte. Salomão viu isso acontecer em tempo real. Ele viu homens brilhantes se tornarem medíocres por causa de com quem escolheram passar seu tempo. Ele viu pessoas de talento mediano se tornarem extraordinárias porque se cercaram de construtores, pensadores e seres humanos disciplinados. Ele entendeu, com a clareza que apenas a observação profunda e a sabedoria divina podem produzir, que seu ambiente não é neutro. Ele está te alimentando ou te comendo. Então, hoje vamos nomear os 5 tipos específicos de pessoas que a sabedoria antiga, as escrituras bíblicas e a experiência vivida dos maiores construtores da história concordam que drenarão sua riqueza. Não apenas seu dinheiro, sua riqueza, sua energia, seu foco, sua visão, seu tempo e sua paz de espírito, que é a base de cada decisão financeira que você jamais tomará. A primeira pessoa que você deve reconhecer e da qual se afastar é o que a sabedoria antiga chama de zombador. No texto hebraico, a palavra usada é letz, e o letz não é alguém que é simplesmente rude ou negativo. O letz é alguém que responde à sabedoria com desprezo. Alguém que, quando você compartilha uma nova ideia, um novo objetivo, uma nova visão para a sua vida, revira os olhos, ri baixinho ou imediatamente começa a listar todas as razões pelas quais não vai funcionar.
Eles são a pessoa que nunca constrói nada, mas ocupa uma posição permanente e invisível como crítica de todos que tentam. Você sabe exatamente quem é essa pessoa. Você já as conheceu. Você pode ser parente delas. Eis o porquê essa pessoa é tão financeiramente devastadora. Pesquisas sobre motivação humana e desempenho cognitivo mostram consistentemente que o pensamento criativo, o risco empreendedor e o planejamento de longo prazo são altamente sensíveis ao ambiente social. Quando você compartilha consistentemente suas ideias com alguém que as ridiculariza, seu cérebro começa a se autocensurar antes mesmo de você abrir a boca. Você começa a editar suas ambições antes que elas respirem. Você começa a encolher sua visão para caber na zona de conforto de alguém que nunca teve uma visão própria. E lentamente, silenciosamente, você para de sonhar no nível necessário para construir riqueza real. Salomão disse isso claramente. Expulse o zombador e o conflito sairá com ele. A contenda e os insultos desaparecerão. O que Salomão entendeu foi que o zombador não afeta apenas você emocionalmente. O zombador envenena a atmosfera. Seu desprezo se espalha. Faz a ação ousada parecer tola. Faz a ambição parecer arrogante. Transforma sua maior força, que é a sua crença no que é possível, em algo que você sente que precisa defender, ou pelo qual se desculpar. Os maiores construtores de riqueza da história foram universalmente pessoas que aprenderam a proteger agressivamente seus sistemas de crenças contra o escárnio. Andrew Carnegie, que ascendeu de um imigrante escocês pobre a homem mais rico do mundo no início do século XX, foi notoriamente deliberado sobre seu ambiente social. Ele não explicava sua visão para pessoas que riam dela. Ele se aproximava de pessoas que entendiam de escala, que pensavam em décadas e não em dias, que tratavam a ambição como normal em vez de ameaçadora. Sua crença não era arrogância. Era a proteção estratégica do ativo mais valioso que ele tinha, que era a sua convicção de que teria sucesso. Você tem permissão para fazer o mesmo. Você tem permissão, e de acordo com a sabedoria antiga, você é comandado a remover o acesso de pessoas que tratam seu crescimento com desprezo. Isso não é frieza. Isso é administração. É o mesmo princípio que diz a um agricultor para proteger suas plantações de pragas. Você não está sendo cruel com a praga. Você está simplesmente protegendo o que está tentando cultivar. O segundo tipo de pessoa que destruirá silenciosa e consistentemente seu futuro financeiro é o devedor que nunca paga. E este vai mais fundo do que apenas dinheiro. Muito mais fundo. Existe um tipo específico de pessoa que trata seus recursos como uma extensão permanente dos seus próprios. Eles pedem emprestado com todo o peso emocional de um pedido sério, mas devolvem nada, nem mesmo um reconhecimento. E quando você finalmente, cuidadosamente, levanta a questão, de repente você se torna o problema. Você se torna o ganancioso, o impiedoso, aquele que valoriza dinheiro acima de relacionamentos. A sabedoria antiga viu essa manipulação claramente. O livro de Salmos descreve esse tipo diretamente. Os ímpios pedem emprestado e não pagam. Essa palavra ímpios, no contexto original, não significa um vilão de manto preto. Refere-se a uma pessoa desalinhada, alguém cuja relação com a ordem, com a reciprocidade, com o pacto está quebrada. E você não pode construir ordem em sua própria vida financeira quando está consistentemente em relacionamento com alguém que opera fora dela. Aqui está o dano real que essa pessoa causa. Não é apenas o dinheiro que eles levam sem devolver, é a fadiga de decisão. Toda vez que você interage com essa pessoa, você enfrenta uma escolha impossível. Você empresta e arrisca perder? Você recusa e lida com as consequências emocionais? Você dá livremente e se ressente? Você estabelece um limite e depois passa horas se questionando? Cada um desses ciclos mentais custa energia. E energia cognitiva e emocional real, é a matéria-prima da criação de riqueza. Cada minuto que seu cérebro gasta gerenciando o caos emocional de um relacionamento financeiro unilateral é um minuto que ele não está gastando construindo, planejando, criando ou tomando as decisões que mudam sua trajetória financeira. Pessoas ricas não são ricas porque têm sorte. Elas são ricas porque aprenderam a concentrar sua energia cognitiva e emocional em atividades que produzem valor. E você não pode se concentrar quando está gerenciando perpetuamente o drama de pessoas que drenam seus recursos sem responsabilidade. Os grandes mercadores da antiga Veneza, os impérios comerciais da Liga Hanseática na Europa medieval, os comerciantes de especiarias que construíram fortunas ao longo da Rota da Seda, todos eles operavam por um código. A reciprocidade era sagrada. A palavra de um homem e sua disposição em honrar suas dívidas era a moeda que determinava com quem ele poderia fazer negócios. No momento em que alguém demonstrava que não operava dentro da reciprocidade, era removido da rede. Não com raiva, não com drama, simplesmente removido. O mundo antigo entendeu algo que esquecemos. Sua rede financeira deve ser construída com pessoas que entendem que o valor flui em ambas as direções, ou todo o sistema eventualmente desmorona.
A terceira pessoa que você deve remover do seu círculo íntimo é aquela que gera crise constante. E esta é a mais difícil emocionalmente, porque essa pessoa é muitas vezes alguém que você ama. Esta é a pessoa cuja vida está sempre em chamas. Há sempre uma emergência, sempre um desastre, sempre uma situação que requer sua atenção imediata, seus recursos, seu apoio emocional, seu tempo, seu dinheiro, ou tudo isso simultaneamente. E aqui está o que torna isso tão difícil. As crises são muitas vezes reais. A dor é genuína. A necessidade é autêntica. Não se trata de duvidar do sofrimento de alguém. Trata-se de reconhecer um padrão que, independentemente de sua origem, está consumindo tudo o que você tem a oferecer. A tradição da sabedoria antiga faz uma distinção importante aqui. Ela separa a compaixão de codependência. Separa a generosidade de compulsão. O livro de Provérbios adverte explicitamente sobre ser um fiador, sobre atar seu destino financeiro ao caos de outra pessoa, sobre comprometer seus recursos para cobrir as consequências das escolhas de outra pessoa. Esta era a sabedoria financeira prática em um mundo onde ser fiador de uma dívida poderia resultar em escravidão literal se a dívida não fosse paga. Mas o princípio vai muito além da dívida. Quando você está permanentemente na crise de outra pessoa, você não pode construir. Construir requer atenção sustentada, energia consistente e a capacidade de focar em um futuro que ainda não existe. Essa última parte é crucial. A criação de riqueza é fundamentalmente um ato de imaginação seguido de esforço sustentável. Você tem que ser capaz de ver algo que ainda não existe e depois trabalhar sistematicamente em direção a isso ao longo do tempo. Mas, quando sua largura de banda emocional é perpetuamente consumida pelas emergências de outra pessoa, seu cérebro permanece travado em modo reativo. Ele não pode planejar. Ele não pode construir. Ele só pode sobreviver. Há uma razão pela qual toda a filosofia séria de construção de riqueza, antiga e moderna, enfatiza a proteção da sua paz interior como um ativo financeiro. Marco Aurélio, imperador romano e uma das maiores mentes filosóficas da história, escreveu sobre isso com urgência. Ele entendeu que a tranquilidade de sua própria mente não era um luxo. Era o pré-requisito para cada boa decisão que ele jamais tomaria. Perturbe a mente do imperador com caos suficiente e o império eventualmente sofre. O mesmo princípio se aplica ao seu império financeiro pessoal, independentemente de seu tamanho atual. Você não está abandonando pessoas necessitadas quando reconhece que seu estado permanente de crise é incompatível com seu crescimento. Você não está falhando com elas. Você está reconhecendo uma verdade que os homens mais sábios da história entenderam claramente. Você não pode servir de um copo vazio. E você não pode construir um império a partir de um estado permanente de emergência. A quarta pessoa é talvez a mais sutil, a mais sofisticada e, em muitos aspectos, a mais perigosa. Este é o ladrão de sonhos, e eles nunca vêm para você vestidos como uma ameaça. O ladrão de sonhos é muitas vezes alguém que genuinamente te ama, alguém que tem boas intenções, alguém que não está tentando te machucar. Mas o amor deles é condicional a você permanecer pequeno o suficiente para não assustá-los. Sua afeição é mais confortável quando suas ambições são modestas, quando seus objetivos são razoáveis, quando seus planos se encaixam perfeitamente nas expectativas que eles construíram para você, com base em quem você era, não em quem você está se tornando. Essa pessoa, quando você fala sobre o negócio que quer construir, começa a frase com sim, mas. Quando você compartilha o investimento que está considerando, eles te lembram de todas as pessoas que já ouviram falar que perderam dinheiro. Quando você fala sobre se mudar para uma nova cidade, deixar um emprego confortável, apostar em si mesmo, eles falam sobre estabilidade e responsabilidade e o que as pessoas vão pensar. E eles fazem tudo isso com tanto calor, tanta preocupação aparente com seu bem-estar, que você sai da conversa grato que alguém te ama o suficiente para ser realista com você. Mas o que realmente aconteceu é que seu fogo ficou um pouco menor. A sabedoria antiga chama isso de armadilha do conselheiro que não esteve onde você está tentando ir. Provérbios é notavelmente direto sobre a qualidade do conselheiro, não apenas a quantidade. Não diz apenas busque conselho. Diz busque o conselho dos sábios. E sabedoria, no contexto antigo, nunca foi puramente teórica. Sabedoria era vivida, sabedoria era provada, sabedoria era demonstrada através de resultados. Uma pessoa que nunca construiu nada, que nunca correu um risco e sobreviveu, que nunca esteve na beira de sua zona de conforto e saltou de qualquer maneira, não tem a sabedoria experiencial para te aconselhar sobre construção. Não importa o quanto te amem. Pense nos grandes exploradores da Era da Descoberta. Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães. Cada um deles foi cercado por pessoas que lhes disseram que sua visão era impossível, não por crueldade, por acreditar genuína e honestamente que eles estavam descrevendo algo que o mundo nunca tinha visto. E, portanto,
nunca poderia ser. Os cartógrafos da época literalmente escreviam nas bordas de seus mapas em latim: aqui há dragões. Aquilo não era decoração poética. Era a crença honesta dos homens mais educados da época. O desconhecido não era apenas inexplorado, era considerado mortal. E se esses exploradores tivessem ouvido os ladrões de sonhos, mesmo os bem-intencionados, o mundo moderno inteiro seria diferente. Cada fronteira financeira que você está tentando alcançar, cada nível de riqueza que te disseram que não é para alguém como você, cada visão que parece impossivelmente grande, vive do outro lado de escolher parar de receber direções de pessoas que nunca estiveram lá. Isso não significa que você pare de amá-los. Significa que você para de pedir a eles um mapa para um lugar onde eles nunca viajaram. A quinta pessoa, e em muitos aspectos aquela sobre a qual a sabedoria antiga fala com a urgência mais consistente, é o companheiro dos tolos. E Salomão não poderia ter sido mais direto sobre este. Ele escreveu que quem anda com os sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre dano. Não pode sofrer dano. Sofre dano. Tempo presente. Resultado garantido. Agora, em linguagem moderna, o tolo não é alguém com baixo intelecto. O conceito bíblico de tolo é alguém que sabe o melhor, mas consistentemente escolhe o pior. Alguém que tem acesso à sabedoria, mas a rejeita. Alguém que vê as consequências de suas escolhas e as repete de qualquer maneira. Alguém que nunca assume responsabilidade, sempre encontra uma explicação externa para seus fracassos e permanece perpetuamente convencido de que suas circunstâncias são culpa de outra pessoa. E o aviso não é apenas sobre quem essa pessoa é. O aviso é sobre quem você se torna quando passa muito tempo em sua presença. Esta é a sabedoria antiga mais arrepiante e cientificamente verificada desta lista inteira. Seus padrões de comportamento, seus hábitos financeiros, sua atitude em relação ao risco, sua relação com a disciplina, seus padrões para si mesmo, tudo isso é contagioso. Eles se espalham por proximidade. Eles são absorvidos pela repetição. Cientistas sociais chamam isso de sincronia comportamental. Economistas que estudam redes sociais documentaram repetidamente que sua renda é profundamente correlacionada com a renda das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Não porque pessoas bem-sucedidas compartilham seu dinheiro com você, mas porque a proximidade de certos padrões de pensamento e comportamento gradualmente reconfigura seus próprios padrões. Você começa a pensar como as pessoas ao seu redor pensam. Você começa a tolerar o que elas toleram. Você começa a aceitar o que elas aceitam. Você começa a esperar o que elas esperam. Se as pessoas ao seu redor têm uma relação complicada, culpada e ansiosa com o dinheiro, você absorverá essa relação. Se elas acreditam que a riqueza é para outras pessoas, não para pessoas de onde você vem, você começará a acreditar nisso também, mesmo que ninguém diga em voz alta. Se elas gastam compulsivamente, evitam responsabilidade e explicam sua situação financeira com uma longa lista de vilões externos, você quietamente começará a fazer o mesmo, porque essas se tornam as normas do seu mundo social. Salomão construiu a civilização mais próspera de sua época, em parte porque entendeu que a qualidade das pessoas em sua corte era uma entrada direta para a qualidade de seu reino. Ele não encheu seu círculo íntimo com pessoas confortáveis. Ele o encheu com pessoas capazes. Ele importou a expertise de Tiro, do Egito, das longínquas regiões do mundo conhecido, porque entendeu que o melhor pensamento disponível para ele produziria os melhores resultados disponíveis para ele. Ele pagou preços enormes para ter acesso a mestres artesãos, a arquitetos, a estudiosos, a conselheiros que haviam alcançado excelência em seus domínios. Ele não tratou seu círculo íntimo como uma conveniência social. Ele o tratou como um instrumento estratégico. E os resultados falam por si ao longo de 3.000 anos de história registrada. Agora, é aqui que tudo isso se torna sobre você. Porque tudo o que discutimos hoje aponta para uma única e urgente realização. A versão de você que alcança seus objetivos financeiros, que constrói riqueza real e duradoura, que alcança o tipo de liberdade, presença e respeito para o qual você foi feito, essa versão de você não emergirá do mesmo ambiente que tem contido a versão atual de você. Isso não é sobre ser cruel com ninguém. Não é sobre queimar pontes ou se afastar de pessoas sem compaixão. A sabedoria antiga nunca aconselhou crueldade. Aconselhou sabedoria. Aconselhou o tipo de discernimento que reconhece que você é um administrador, não apenas de dinheiro, mas de tempo, atenção e energia, e que você tem a responsabilidade de administrar esses recursos bem. Não porque você é mais importante do que qualquer outra pessoa, mas porque você não pode servir bem a ninguém a partir de uma posição de esgotamento. Quando você remove o zombador de seu conselho interno, você dá às suas ideias mais ousadas espaço para respirar e se tornarem estratégias. Quando você para de permitir o devedor perpétuo, você para de financiar a disfunção de outra pessoa e começa a investir em sua própria expansão.
Quando você cria distância do gerador de crises, você recupera a clareza mental e a largura de banda emocional que a criação de riqueza exige. Quando você para de consultar o ladrão de sonhos sobre suas maiores visões, você para de confundir o medo deles com sabedoria. E quando você escolhe seus companheiros com a mesma intencionalidade com que Salomão escolheu sua corte, você cria um ambiente onde a melhor versão de você se torna o padrão em vez da exceção. Este é o código antigo. Este é o princípio que toda cultura, toda tradição de sabedoria, toda grande civilização que deixou um registro de suas práticas em seus textos, hábitos e leis. Você é a soma de suas associações. Escolha-as como se sua vida dependesse disso, porque depende. E seu futuro financeiro certamente depende. Há um homem cuja história quero deixar com você. Seu nome é José, e sua jornada é uma das narrativas de construção de riqueza mais estruturalmente profundas em toda a literatura antiga. Ele foi jogado em um poço por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso. E em cada estágio dessa descida, ele foi cercado por pessoas cujas escolhas e caráter tinham o potencial de defini-lo, de diminuí-lo, de convencê-lo de que sua visão era uma ilusão. Mas José se recusou a se tornar companheiro dos pequenos. Mesmo na prisão, ele estava construindo. Ele estava servindo. Ele estava desenvolvendo seus dons. Ele estava se posicionando como alguém de valor para todos ao seu redor. E quando o momento de elevação finalmente chegou, ele se tornou um homem tão desenvolvido, tão disciplinado, tão claro em seu pensamento e caráter, que pôde sair de uma cela de prisão para o cargo de segundo em comando do império mais poderoso do planeta, sem hesitar. Porque ele passou anos se tornando a pessoa que essa posição exigia, recusando-se a deixar seu ambiente determinar sua identidade, recusando-se a deixar as pessoas erradas comprimirem sua visão em algo que coubesse no espaço que elas ocupavam. Este é o convite para você hoje. Não apenas para remover as pessoas erradas, mas para se tornar tão focado, tão disciplinado, tão comprometido com os princípios da sabedoria real que você comece a atrair as certas. Porque a verdade mais bela sobre tudo isso é que à medida que você eleva seus padrões, seu ambiente gradualmente começa a espelhar essa elevação. Os relacionamentos certos, as oportunidades certas, as alianças certas, os mentores certos, tudo isso se move em direção à pessoa que fez o trabalho para se tornar digna disso. Você não está condenado por suas associações passadas. Você não é definido pelo ambiente em que nasceu ou pelos círculos que manteve até agora. Você tem acesso, agora mesmo, hoje, aos mesmos princípios antigos que guiaram os seres humanos mais ricos, mais poderosos e mais admirados que já viveram. E o primeiro e mais fundamental desses princípios é este: com quem você anda determina onde você acaba. Escolha a caminhada com cuidado, proteja a visão implacavelmente. Guarde o círculo íntimo como se fosse a fonte de tudo o que você está construindo, porque é. Agora, se isso falou com algo em você, se alguma parte desta conversa abriu algo ou confirmou algo que você tem sentido há muito tempo, mas não conseguia nomear, faça 3 coisas agora mesmo. Curta este vídeo, porque ele diz ao sistema para colocar essa sabedoria na frente de mais pessoas que precisam dela. Inscreva-se neste canal, porque toda semana mergulhamos mais fundo nos códigos antigos e princípios práticos que realmente constroem riqueza real, através das gerações. E deixe um comentário abaixo. Diga-me de qual desses 5 tipos de pessoas você está pronto para criar distância. Diga-me qual princípio você está aplicando em sua vida a partir de hoje. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para dar o mesmo passo. Os antigos construtores não esperaram por permissão. Eles não esperaram que o mundo parasse de ridicularizá-los ou que o momento certo chegasse perfeitamente embrulhado. Eles agiram com a sabedoria que tinham, protegeram seu círculo e construíram coisas que os superaram em milhares de anos. Esse legado está disponível para você, mas você tem que escolhê-lo, começando agora mesmo.